Sejam bem-vindos de volta ao canal Dev no Ponto, onde estamos aqui construindo os primeiros vídeos do canal nessa API de usuários que estamos fazendo do zero com todas as configurações. E nesse vídeo, parte 2 aí da criação do CRUD, nós vamos fazer as validações necessárias para que o usuário seja criado seguindo essas regras de negócio que eu propus aqui. Ou seja, eu preciso validar se o e-mail que está sendo fornecido segue esse padrão de regex aqui, que basicamente está checando se tem um formato de e-mail, que é o arroba, alguma coisa, ponto alguma coisa. E eu preciso também que esse caso não seja válido o retorno tenha uma mensagem que foi estipulada. Também não quero que o usuário consiga cadastrar com algo ou um e-mail que já tenha sido cadastrado previamente na base. Também não vou permitir que usuários sejam cadastrados com idade menor de 18 anos. O password desse usuário precisa ter no mínimo 8 caracteres. E eu quero que esse usuário seja salvo no banco de dados com a senha criptografada. E no final, o retorno desse usuário não pode exibir esse campo de password e também eu quero que seja exibido a idade do usuário ao invés de apenas a data de nascimento dele. Bom, voltando aqui para o código, o que a gente fez até agora? Somente aqui nos meus testes unitários, a criação do usuário para poder gerar ali a primeira leva de arquivos e diretórios, mas eu não estou fazendo nenhuma dessas validações. Se vocês observarem aqui no meu README, eu fiz uma atualização aqui para poder facilitar a leitura e já deixei quais serão os testes que a gente vai construir. E também mais ou menos a ordem de arquivos que eu vou modificar aqui durante a execução desses testes. Então já vamos começar aqui sem muita demora, eu vou copiar todos esses textos aqui, vou no meu caso de uso, vou colar aqui logo abaixo, vou tirar esses asteriscos aqui, dar um Command D aqui para poder selecionar tudo, colocar um it.todo para ele inicializar todos os casos que eu vou construir, eu vou até o final, colocar umas aspas e fechar, para poder já deixar aqui os textos de cada um prontinho para a gente fazer a inserção desses códigos. Bom, então a primeira validação que a gente vai fazer é verificar se o e-mail que o usuário passou ali tem validade com relação ao regex que eu propus aqui. Obviamente que eu não escrevi isso aqui, tá, gente? Eu peguei da internet. Mas não é um regex muito difícil de entender, não. Deixa que você entenda como funciona o regex, que é complicado. Bom, então vamos começar aqui então com o async, uma arrow function. E diferentemente desse padrão aqui, onde eu vou ter um retorno de um usuário quando eu fizer a execução, esse teste ele tem que falhar. Então, inclusive, deixa eu até tirar esse do que eu coloquei aqui, porque eu só inseri isso para poder mostrar para vocês a inserção do usuário na base de dados com esse mock recebendo um parâmetro diferente, e eu vou usar agora para poder gerar um e-mail inválido. Ou seja, eu vou copiar esse cara aqui, vou copiar tudo, e a gente vai modificando ao longo aqui da execução. Então, o meu create user mock vai ter um e-mail inválido. Então aqui, vou ter o e-mail com o seguinte texto, invalid e-mail. E o que eu espero que aconteça quando eu executo essa função aqui, né, o meu execute, com esse e-mail inválido? Eu espero que essa execução rejeite, ou seja, reject, e ela caia num throw, não é truth to throw, e esse throw eu espero que ele seja uma instância de erro com a mensagem que eu propus aqui, que é invalid e-mail. Ou seja, quando eu executar esse use case aqui, com esse e-mail inválido, eu espero que a aplicação pare a execução e caia num throw com a mensagem de erro invalid e-mail. Porém, essa execução eu vou tirar daqui e vou passar para cá, para o expect, ou seja, quando o expect executar, eu espero que isso aqui falhe. E como eu não vou ter um retorno válido dessa execução, aqui eu vou modificar, porque eu não vou receber mais esse usuário. Né? Vou colocar aqui um use case on fail, por exemplo. O nome da variável use case on fail. Eu espero que esse use case, quando falhar, seja rejeitado com um throw, né? Vou passar um throw ali para ele poder parar a execução, e esse throw tem uma mensagem de erro no objeto de erro. Se eu venho aqui agora, dou um run aqui com o jest runner, vocês vão ver que automaticamente o teste vai falhar, porque eu não estou fazendo essa validação lá dentro do meu código ainda. Então deixa ele rodar aqui. Beleza. Executou. Beleza, executou. Opa, qual o erro que deu aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Eu esqueci de tirar o to-do aqui, então deixa eu tirar o to-do, porque agora eu quero que de fato ele execute esse teste. Vamos rodar de novo. Deixa ele executar. E aí tá o meu erro, ou seja,
eu esperava que fosse rejeitado e, na verdade, eu recebi uma promessa resolvida com um objeto de usuário, como foi na criação aqui correta. Então vamos lá para o nosso use case e fazer essa validação. Então aqui, antes de fazer a criação do usuário, né, e no final retornar esse usuário, eu vou fazer as validações aqui em cima. Então todas as validações vêm antes da geração do usuário em si. E como que eu vou fazer isso? Eu poderia vir aqui no meu próprio use case e já colocar uns ifs aqui, mas seguindo ali as boas práticas do Clean Code, eu vou gerar funções com nomes bem claros para poder fazer cada uma dessas validações. Ou seja, nesse caso aqui, o que eu estou validando? Se o e-mail, né, o formato do e-mail é válido. Então eu vou ter um this validate email format. O que eu vou receber aqui? Um userdata.email. E eu vou gerar essa função aqui dentro, essa propriedade dessa classe, né, um método dessa classe, aqui embaixo como privado, ou seja, uma propriedade privada, um método privado que recebe um e-mail, que é do tipo string, e aí se esse e-mail aqui não passar nas minhas validações, eu quero que ele retorne um throw, né, ele pare a execução com um erro naquele formato de mensagem. Então já vou iniciar aqui com if. Se negado, né, uma string, não for passada uma string aqui, coisa que não vai ser possível porque eu já estou tipando aqui o valor da propriedade que vai ser recebida, que no caso é uma string, mas de qualquer forma eu vou validar. Se o que foi passado for diferente de uma string, esse e-mail aqui, e também, deixa eu até abrir e fechar a chave aqui, e também eu quero que esse valor ele vá para to lowercase, então eu espero que esse valor que foi passado no lowercase, caso ele não bata, né, que ele não tenha um match com esse regex que está aqui na minha regra de negócio, que está validando se é ou não um e-mail no formato válido, eu quero que a minha aplicação caia no throw, new error, passando a mensagem invalid e-mail aqui para execução. Então eu vou salvar. Se eu volto agora no meu use case e rodo o run aqui, esse teste ele tem que passar. Então a gente vai fazendo assim, cada caso eu vou escrevendo, até posso rodar a execução completa, que vocês vão ver que essa escrita aqui não impactou no teste de cima. Por isso que é interessante escrevendo primeiro os testes. Claro que tem situações que é mais fácil você escrever ali direto o use case, depois escrever o teste, mas se vocês conseguirem se guiar escrevendo o teste, como eu tenho muito claro aqui o que eu quero de retorno, fica mais fácil para poder passar a aplicação, ela não falhar ali ou você implementar alguma coisa que vai acabar fazendo com que o que já estava escrito antes pare de funcionar. Então o primeiro caso aqui já está válido, vamos para o segundo caso, que é não posso deixar que um usuário seja criado com um e-mail duplicado. Então vou ter mais uma vez aqui uma função assíncrona, mais um function aqui, e vai ser mais ou menos a mesma coisa. Aqui a mensagem de erro pelo menos é o mesmo. Esse ponto aqui é igual, deixa eu copiar e colar aqui. E aí tem uma diferença aqui. Bom, como que eu vou fazer para poder checar se esse e-mail já não está cadastrado na base? Eu teria duas formas aqui de fazer, mas eu vou seguir um método diferente, que é, primeiro eu posso fazer a criação do usuário, igual eu fiz aqui em cima, depois tentar fazer a criação de novo e verificar se falhou ou não, né, se já existe, ou então, ao invés de passar por esse fluxo de criação aqui pelo use case, eu posso inserir esse dado aqui do user data já direto no banco de dados em memory que eu tenho. Que nesse caso aqui, eu tenho uma função lá no meu repositório que me permite cadastrar um usuário. Eu consigo passar direto para o meu banco de dados esses dados de criação. Então, deixa eu até fazer isso aqui, ó. Ao invés de passar um e-mail inválido, eu tenho aqui esse user data, e aí, ao invés de chamar o use case aqui para poder criar, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o meu repositório, .create, passando o meu user data. Como ela é uma função assíncrona, apesar de estar gravando localmente, né, tá com uma promise aqui, ó, repare aqui, aqui. Eu vou passar um await aqui para deixar tudo direitinho e correto. Beleza, então o que eu fiz? Eu peguei um usuário, gravei esse usuário direto no banco de dados, não tem problema fazer isso aqui no teste unitário, porque eu estou gravando em memória. Vou fazer a execução do use case e eu espero que ele rejeite com um invalid e-mail como está aqui na minha regra de negócio. Então, se tiver duplicado, ele tem que falhar com a mesma mensagem. Então a gente vai lá para o nosso caso de uso
E aí vamos escrever aqui também uma nova validação. Então, this.validate if user is duplicated, ou seja, eu quero verificar se o usuário é duplicado ou não. Vou passar um e-mail, vou passar aqui meu userdata.email, e eu não tenho essa função escrita aqui. Então, vamos aqui embaixo, private, nome da função, e aí eu tenho aqui um e-mail que eu vou receber, que é do tipo string, e eu vou ter um if aqui muito similar ao que eu fiz aqui em cima, não tão similar, porque aqui na verdade eu estou validando a tipagem, mas se alguma coisa falhar aqui, ele vai parar a execução do fluxo ali do meu use case. Então, ó, o que eu vou ter aqui? Um const retrieve user, então retrieve user, vai ser igual. Como eu vou fazer a consulta no meu banco de dados, e como eu disse para vocês lá no começo, que a escrita e a leitura do banco de dados, ela demora um pouco, né? Precisa aguardar que ela finalize essa execução. Então eu vou ter um await aqui, e se eu tenho um await, eu preciso passar essa função para uma função assíncrona. Await this.repository, e eu só tenho o create aqui para poder usar no meu repository, né? Então, a assinatura que eu tenho do meu repositório não tem, por exemplo, o find by e-mail, que é o que eu vou precisar para poder checar se esse e-mail que eu estou passando aqui existe ou não na base de dados. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, find by e-mail, passando o meu e-mail como propriedade. E se esse retriever user retornar alguma coisa, significa que o meu usuário já está cadastrado na base de dados, então eu vou retornar aqui esse throw como uma resposta para o meu use case. Então vamos lá fazer aqui umas mudanças, né? Eu preciso que nesse repositório que eu tenho essa find by e-mail, deixa eu ver no meu repository, venho aqui e coloco find by e-mail, ele vai receber um e-mail que é uma string, vai retornar para mim uma promise, que pode ser um user entity ou nulo. Ou seja, caso eu não encontre nenhum usuário, ele vai retornar para mim nulo e o fluxo do use case vai continuar seguindo por cada uma das validações. Bom, agora que eu já declarei aqui qual que é a função que eu vou utilizar lá no meu repositório, se eu venho agora no meu teste, ó, vocês reparam que já tem alguma coisa falhando aqui que não estava antes. O que está falhando? O meu repositório. Se eu paro o mouse, ele vai falar que a propriedade find by e-mail está faltando lá no meu use memory repository. Por isso que é interessante trabalhar com TypeScript, né? Ele já vai trazendo todas essas amarrações, porque eu estou tipando tudo. E aí, se eu vou lá no meu use memory, ele também já está falando que está faltando uma propriedade find by e-mail que foi declarado nessa implementação dos meus repositórios. Então eu vou vir aqui, parar o mouse, pegar o kick e mandar ele gerar. Ele sempre gera no topo, eu não gosto disso, então vamos colocar aqui na ordem que eu estou criando, salvar. Como eu expliquei, se eu deixar esse promise aqui declarado qual que é o retorno, ele não reclama, mesmo eu não retornando o valor correto, então eu vou tirar essa parte aqui, para ele passar a reclamar. Essa vai ser uma função assíncrona também. Tem motivo, tá? Apesar de eu estar simplesmente fazendo a leitura em memory, eu não precisaria desse async, mas como eu vou depois só copiar isso aqui para poder gerar o diretório do Prisma, as funções já vai estar assinado direitinho, então simplesmente eu vou mudar o miolo aqui, vai ficar mais fácil lá na frente quando a gente for trabalhar com o Prisma. E o que eu quero fazer aqui para poder validar, né, se esse e-mail tem ou não na minha base de dados? Então, ó, vou vir aqui, vou pegar const user é igual a this.users.find, ou seja, eu vou procurar um usuário, e user, e eu quero que o meu user. Opa, não tenho acesso ao e-mail aqui. Eu só tenho acesso ao ID, porque essa entidade de usuário, se vocês lembrarem, vou voltar aqui, ó, eu só estou deixando público, né, nessa classe apenas a propriedade ID. O do constructor aqui não tem nada. Então vamos terminar a escrita e já vamos ajustar logo em seguida aquela entidade lá para ficar uma paradinha mais legal aqui pra gente. Então, user.email seja igual ao e-mail passado. E o que eu quero que ele retorne para mim? Esse user. Então, return user ou nulo. Então, ou seja, se ele não encontrar o usuário, ele vai retornar para mim um nulo. Agora a gente vai ajustar essa entidade aqui para eu conseguir acessar esse e-mail, né, que hoje não está disponível ali dentro do meu
da minha entidade. Então deixa eu abrir aqui para poder fazer a leitura. Tá. O que eu vou fazer então para deixar essa entidade um pouco mais fácil de trabalhar? Inclusive, aqui a gente só está trabalhando com apenas um usuário, mas caso eu tenha outras entidades, eu gosto de trabalhar com o conceito de uma base entity, onde eu tenho algumas propriedades que sempre vão existir em cada uma das entidades. Por exemplo, se eu venho aqui, então no arquivo errado, aqui, ID sempre vai existir nas entidades, ele vai ser gerado automaticamente. Outros dois campos também que eu costumo ter, inclusive não sou eu, a maioria dos bancos de dados, a maioria das aplicações tem, é o created@, que ou seja, é a data de criação dessa entidade, desse dado no banco de dados, que é do tipo date, e ele vai retornar aqui um new date, e também um updated@, então updated@, que também retorna um new date. Ou seja, toda vez que eu crio um usuário no banco de dados, esses três campos aqui são automaticamente preenchidos. E aí, o que eu gosto de fazer? Para não ficar sujo aqui demais, né? Suponhamos que eu tenha várias entidades, então ficar repetindo esse bloco de código aqui, eu transfiro esse cara aqui para uma entidade base. Então eu vou colocar um base.entity.ts, desde que não tenha, né, esse nome base não seja necessário aí na aplicação de vocês. Então eu estou usando o base aqui porque nesse caso aqui de uso não vai ter nenhuma entidade nome base no banco de dados. Então eu vou vir aqui agora, vou dar um export class base entity e ela vai ter os campos lá que eu quero utilizar. Eu vou tirar inclusive o ID daqui, vou recortar, vou colar aqui no topo e aí agora no meu user entity, o que eu vou fazer? Eu vou estender o meu base entity. E aí ao fazer isso, eu posso remover daqui esses campos, porque eu não vou mais utilizar a criação deles aqui dentro. E dentro do meu construtor eu preciso chamar a minha função super, que ela vai carregar tudo que foi construído daqui de dentro dessa classe para dentro da minha classe de usuários. Não somente isso, agora eu preciso deixar público as propriedades que eu vou fazer as checagens. Então, aqui dentro eu vou ter o meu name. Eu posso até fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu venho aqui no meu esquema e copio esse bloco aqui, ó. Quais são as propriedades que eu tenho e quais são os tipos dessas propriedades. Então, vamos voltar aqui no Users, descer aqui, pronto, eu já tenho declarado aqui quais são os retornos delas, né? Qual tipo que elas vão retornar. E aqui embaixo eu vou ter o seguinte. Para cada uma delas aqui, deixa eu dar um Command Shift I. Esse aqui é o Option Shift I, para poder selecionar todas as linhas de uma vez. Vou apertar Home aqui para ir para o começo. This ponto, essa entidade. Vou voltar, deixa eu voltar para o começo, dar um Shift aqui para poder pegar o final. Não é Shift. Segurando o Option no teclado, eu vou até o final da string aqui, né, de cada um dos casos. Vou colocar um igual. E aí eu vou tirar isso aqui. Posso até voltar também, selecionar todos aqui com o Option Shift, copio, vou para o final, coloco userdata.colo. Ou seja, estou pegando cada um dos campos que estão aqui nesse userdata que está vindo lá do meu create user props e passando para dentro aqui das minhas propriedades dessa classe de usuário. Então salvei, deixa eu juntar esse cara aqui, não precisa estar separado. E se eu volto agora lá no meu... Onde é que eu estava? Lá no meu memory. Aquele erro que estava acontecendo aqui falando que eu não estava tendo acesso ao e-mail parou de acontecer. Se eu dou um ponto aqui agora, lá, eu consigo ter acesso tanto à data de nascimento, quanto o created@, o updated@ que não existia antes, quanto o ID e o e-mail de fato que eu preciso para poder fazer a checagem aqui da minha entidade pelo e-mail. Então, vamos voltar. Fechar aqui algumas coisinhas para a gente não se perder. Volta no caso de uso aqui e vamos executar para ver se o teste agora vai falhar de fato. Então, vamos executar. Ou seja, se tiver um usuário na base com o mesmo e-mail, ele tem que retornar esse erro aqui para mim. E aí, ele falhou. Por que ele falhou? Vamos ver aqui. Na verdade, ele não falhou, ele funcionou, mas não funcionou como eu esperava. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz de errado aqui. Tá, wait, find by e-mail.
Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Reject. Tá, era para ele ter falhado com uma mensagem mais bonitinha. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Depois de alguns minutos aqui batendo cabeça, eu acabei achando onde é que eu falhei aqui. O erro tá aqui, ó, gente, ó. Essa função aqui, ó, ela é uma função, ela retorna uma promessa. Então eu preciso, né, colocar um await aqui. Senão, ele fica com uma promessa não resolvida e acaba dando esse retorno errado ali. Então você vê, não está errado, ele falhou, mas ele não executou com o mesmo erro do teste de cima. Então, ó, reparem que esse teste aqui, ele mostra que o teste passou porque ele caiu num throw. O de baixo estava mostrando que teve uma mensagem de erro, mas ele não mostrou que passou o teste. Então é bom que vocês vejam aí alguns casos de falha também que pode acontecer. Agora, se eu executar aqui, ele tem que mostrar naquele mesmo formato ali de cima, tá certinho agora, tá tudo bonitinho. Beleza. Vamos para o próximo caso de uso aqui, então, próximo caso de uso não, né? Próximo teste dentro das minhas regras aqui, que é, eu não posso permitir que usuários menores de 18 anos sejam cadastrados na base de dados. E para isso, eu vou precisar de instalar duas bibliotecas aqui na nossa aplicação. Então, deixa eu já colocar o teste aqui primeiro, fazer a escrita dele. Vamos copiar isso daqui. Não vou até copiar o de cima, porque o de cima vai ser mais fácil da gente escrever aqui. Deixa eu pegar na minha colinha como eu fiz. Tá aqui, você... Cadê? Tá aqui. Bom, copiei aqui meu teste. Vamos lá, como vai ser feita essa criação. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero passar uma idade, então um birth date aqui, né, uma data de nascimento, e com base nessa data de nascimento, se ela for menor do que o cálculo que eu for fazer for menor que 18 anos, o sistema tem que falhar. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 2015-0101, para a gente estar em 2023, então 2015 eu quero que ele vai falar. Então de 2015 para 2023 vão dar aí 7 anos, né? É isso? 7 anos. Acho que é. Bom, é o seguinte, só que tem um problema aqui, tem uma pegadinha e isso aqui é perigoso. Hoje, esse teste vai passar, porque a diferença entre 2015 e 2023 vai fazer com que essa data aqui não complete os 18 anos. Mas e daqui 20 anos, por exemplo? Suponhamos que essa aplicação aqui continue viva depois desse tempo todo, o teste vai passar a falhar, porque a diferença de data entre a data que eu estou passando aqui e a data atual da aplicação vai passar dos 18 anos, né? Ele vai ter a idade maior e aí esse teste vai passar a falhar. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Travar o meu new date, né, essa propriedade date do JavaScript, numa data específica. E para poder fazer isso de um jeito mais fácil, o Jest ele não tem, pelo menos eu não achei uma forma de fazer isso de um jeito bem tranquilo aqui, então eu uso uma biblioteca que chama Datekeeper. Timekeeper. Então, vamos adicioná-la aqui, yarn add -d, timekeeper. E essa biblioteca ela tem uma função dentro dela que me permite bloquear, travar o relógio num determinado tempo, né, o calendário numa determinada data. Bom, além disso, já deixa eu fazer uma construção aqui, uma mudança, que eu comentei com vocês e acabei não fazendo. Olha só. O Jest me dá duas funções, várias na verdade, né? Eu tenho vários befores que eu posso executar antes desse it aqui. Eu tenho before it, before all, after it, after all. E eu acabei construindo o primeiro teste, quando a gente fez esse primeiro caso aqui, com esse before all. Qual que é o problema disso aqui? Os testes unitários, eles não podem sofrer influência um do outro. Então, olha só. Quando eu faço a criação do meu usuário aqui, eu estou fazendo a execução desse use case, e esse use case está sendo injetado nele esse repositório. Quando eu venho aqui embaixo e faço isso daqui, esse repositório que está aqui é o mesmo que está sendo utilizado nesse teste. Ou seja, nesse momento, como eu tenho um caso de uso aqui gravando um dado no banco de dados, né, em memória, e esse aqui também inserindo um registro, o meu banco de dados tem dois registros. Só que um teste não tem que influenciar no outro. Então, para isso, eu vou mudar aqui para before it.
Ou seja, cada execução... Opa, tem que tomar cuidado, não é do Node Test, tá? Isso aqui é default do Jest, eu não preciso importar nada para poder funcionar. Se eu tivesse deixado aquilo ali, ele ia falhar. Ou seja, cada execução de um teste, ele precisa construir, de novo, uma nova instância, tanto do meu repositório quanto do meu caso de uso. Dessa forma, eu tenho uma aplicação zerada a cada um dos testes. Beleza. E por que eu expliquei isso tudo? Porque agora eu vou usar o before all aqui, ó, para fazer o quê? Before all. Nesse caso, não tem problema, eu estou bloqueando o relógio usando o timekeeper. Só que ele não tem uma exportação, ele exporta por default. Então ele tem que vir aqui em cima, ó, colocar import timekeeper from timekeeper. E aí aqui dentro, antes de todas as execuções, eu vou travar o relógio numa data. Então, timekeeper ponto, opa, não é time não, timekeeper ponto, eu tenho aqui, ó, freeze para ele bloquear, né, congelar numa new date. E eu vou mostrar um negócio interessante para vocês agora também. Se eu coloco aqui 2020 0101 e salvo, ou seja, eu estou falando que eu quero que quando eu executar o new date, sempre caia nessa data aqui, que é dia 1/1 de 2020. E depois de tudo, after all, ou seja, depois que ele finalizar a execução de todo esse bloco de códigos de teste aqui, eu quero que o meu timekeeper seja resetado. Então ele simplesmente vai fazer os testes aqui usando essa data e no final da execução desse conjunto de códigos, né, de testes, ele reseta e volta para o estado natural ali do new date. Só que olha só que interessante. Se eu venho aqui e coloco um const test date, vamos ver qual que vai ser a data que vai ser gerada para mim aqui. Vou colocar um breakpoint aqui, vou executar isso aqui como um modo de debug para o teste parar e eu conseguir enxergar o valor dessa variável aqui. Então, ó, se eu venho aqui agora, dá uma olhada na data que ele está puxando para mim. 31 de dezembro de 2019. Ah, mas por que ele está fazendo isso se eu passei aqui dia 1º de janeiro de 2020? Por causa do timestamp. Então aqui, ó, se vocês observarem aqui, eu tenho GMT-3. Então, por padrão, quando eu passo uma data, um new date no JavaScript, essa hora aqui é 00, 2.00, 2.00. Mas se eu não indicar isso nesse time freeze, ele vai fazer o quê? Ele vai considerar a hora atual menos 3 horas no time zone. Então isso pode dar uma diferença ali de um dia para o outro, dependendo da data que vocês estiverem trabalhando, ou se vocês estiverem trabalhando com a diferença entre horas, ao invés de entre datas, ou entre minutos. Então tome cuidado na hora de fazer esse freeze da hora aqui, colocar esse 0000 para bloquear de fato um horário no que vocês querem setar. Igual eu aqui, eu quero que seja 1/1 de 2020, então eu estou passando a hora aqui para ele congelar. Se eu recarregar, vocês vão ver que agora de fato vai estar, o new date vai estar no dia certo ali. Então deixa ele finalizar a execução. Tá aqui, agora vocês reparam que, ó, dia 1º de janeiro de 2020, meia-noite, mesmo com time zone -3. Dessa forma eu consigo saber, olha, estou trabalhando com essa data aqui no relógio bloqueado. Beleza, então explicado isso, deixa eu dar um play aqui. Vai falhar o teste porque ele deveria ser rejeitado, porque eu estou trabalhando com uma pessoa que está com uma idade inferior a 18 anos, e mesmo assim ele acabou passando aqui e resolvendo a promessa. Então, deixa eu tirar esse time test daqui. E eu preciso fazer a checagem da diferença entre essas duas datas. Mais uma vez, vamos instalar outra biblioteca, porque para facilitar a nossa vida, para trabalhar com datas, é melhor trabalhar com biblioteca. Então, em Yarn Edge aqui, o day.js. Tem o datefns, tem o moment que faz também essa parte de geração, de trabalhar com datas. Eu estou mais acostumado com o day.js, mas o conceito que eu vou utilizar aqui, todas essas 3 bibliotecas que eu citei aqui, que é day.js, moment e o datefns, faz, tá? Só vai mudar o nome ali da função em si, mas o princípio é o mesmo. E além disso, eu preciso instalar também, como dependência de desenvolvimento, a tipagem do day.js. Não preciso. O day.js já tem por padrão, ele já sabe como funciona ali no TypeScript, já está exportado essa tipagem. Bom, vou salvar aqui, deixa eu fechar, vamos lá para o nosso use case para a gente poder tratar também
esse caso aqui com usuários com idade menor que 18 anos, que é o nosso caso de uso. Então, mais uma vez eu vou criar uma função, deixa eu pegar aqui na minha colinha, que vai funcionar da seguinte forma. Bom, então eu vou validar se a minha data de nascimento, então é this.validate user age, que eu vou passar para ele o meu user data.birthdate, ou seja, se isso aqui não é user, né, é user data, birthdate, se ele cair no true, como os outros casos aqui, o restante da execução do código não vai continuar. Então vamos criar uma função privada aqui, private. Nesse caso, como eu não estou manipulando o banco de dados, né, eu não vou fazer nenhuma manipulação, não vou precisar de ler nem nada de banco, não precisa ser uma função assíncrona, ela pode ser direta, uma função direta. Então, aqui eu vou receber uma data, um birthdate, né, uma data de nascimento, então birthdate, que é do tipo date, e aqui dentro eu vou fazer as checagens para poder validar. Então, agora que os cachorros decidiram deixar eu continuar a gravação do meu vídeo, vamos seguir aqui com o desenvolvimento da regra para poder validar se o usuário tem ou não uma idade que seja compatível com o cadastro. Então, para isso, eu vou criar uma nova constante aqui, parseDate, que vai ser um day.js, e ele vai importar para mim automaticamente aqui em cima o day.js, passando o meu birthdate aqui. Mais embaixo eu vou ter uma constante now, que ela vai ser a data de hoje, então day.js, new date, e agora eu vou checar se essa diferença aqui vai retornar para mim um valor superior a 18 ou não. Então, vou vir aqui, vou dar um const userAge, vai ser igual a now.diff, ou seja, eu pego a data atual, a diferença entre a data atual e a data que eu estou recebendo do usuário, né, no caso aqui da aplicação, em anos. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a data de hoje, que no caso aqui eu estou bloqueando, né, lá no meu teste, e checando para ver se essa data passada, qual é a diferença entre elas, isso aqui retorna para mim um número, um valor numérico. E aí, eu vou checar se esse user age aqui for menor que 18 anos, eu quero que ele dê um throw para mim, new error, com a mensagem de erro que está aqui no meu documento e prontinho. Então, se falhar isso aqui, automaticamente a execução mais uma vez vai ser bloqueada e aí eu vou ter o meu caso de uso passando. Aqui a mensagem está errada, na verdade é essa, né? Não é e-mail. Então vamos dar um run aqui para ver se ele vai de fato falhar. Esperar um pouquinho. Tem que ter paciência, gente. Aí, ó, beleza. Já passou. Vamos checar se o restante da aplicação, né, dos testes aqui continua funcionando. Vou dar um run aqui também. Do teste por completo, né? Ah, não rodei o teste completo. É esse run aqui de cima que executa a suite completa, deixando só os to-dos ali para mais à frente. Então aí, estão todos os testes passando. Beleza. Então, tudo certo. Vamos fechar aqui e vamos partir para o próximo. Que vai ser checar se o tamanho do password tem 8 ou não caracteres. Esse aqui é facinho, né? Bem tranquilo de fazer. Vamos vir aqui, vamos passar uma função assíncrona, que é uma arrow function. Vamos pegar este cara aqui, copiar e colar. E ao invés de trabalhar agora com a data de nascimento, a gente vai trabalhar com o password, que vai ser 1, 2, 3, 4, por exemplo. E eu espero que o retorno aqui seja uma falha. Esperava era que ele falhasse. Vamos lá para o nosso execute e gerar então esse teste aqui, né? A validação, na verdade. Então, this.validate password length, palavra difícil de falar, length. Vou passar para ele meu password,
password, que é uma string. E aí, não é assim que faz, Felipe. Aqui não é a declaração da propriedade, né? Na verdade, eu vou passar aqui userdata.password. E lá na descrição dessa função, né, nos parâmetros dessa função, que eu vou passar isso. Então, deixa eu até colocar aqui para não perder, copiar aqui o nome. Seja uma função privada, private password length, ou seja, se esse password.length for menor que 8, ele vai dar um throw, new error, passando a mensagem lá, que é esse password must be 8 characters. Opa, coloquei no lugar errado. Salvei, ok, já está validado aqui. Vamos voltar no nosso teste, vamos executar aqui para ver se ele já vai passar. Isso vai dar tudo certo. Beleza, passou. Mas, se eu executo agora o teste completo, o que será que vai acontecer? Óbvio que eu já tinha feito esse teste antes, por isso que eu sei que vai falhar. Olha só que interessante. O primeiro teste falhou. Por que o primeiro teste falhou, sendo que antes ele estava passando? Porque lá na criação dessa função de geração do mock, eu passei meu password com 6 caracteres. E é por isso que ele está falhando. Então, vou colocar um ABC de 1, 2, 3, 4 aqui. Vocês podem ver que como que é interessante trabalhar com mock, né? Assim, e como que uma mudança que não estava prevista ali, né, uma escrita de uma regra, fez com que o teste quebrasse, porque o meu mock falhou, não que o meu use case esteja inválido. Mas só de fazer isso, automaticamente eu tive um problema e foi bem tranquilo de resolver. Como eu estou trabalhando com mock, se eu não estivesse trabalhando com mock, tivesse copiado e colado aquele bloco de criação de usuário em vários lugares, agora eu teria que mudar em cada uma das linhas ali aquela senha. Então, beleza, passou tudo. Vamos para o próximo caso aqui, que vai ser should save user with a encrypted password, ou seja, eu preciso salvar esse usuário na base de dados e esse usuário precisa ser salvo com a senha criptografada. Então, vamos fazer o seguinte, vou tirar esse to do daqui, vou colocar um async aqui, e aí a gente tem a seguinte situação. Para poder criptografar essa senha, eu também vou instalar uma biblioteca nova. Então, vou adicionar aqui YarnEdge, que é a Bcrypt.js, largamente utilizada e largamente conhecida pelo pessoal da comunidade JavaScript. E essa Bcrypt aqui que não tem a questão da tipagem, que eu me confundi achando que era do DJS. Então, para poder instalar essa tipagem, eu não vou instalar para vocês verem o que é que eu estou falando, tá? Para ser mais fácil. Então, se eu venho aqui, então, o que eu quero que aconteça? Olha só. Mais uma vez, eu vou fazer a inserção desse dado no banco de dados. Deixa eu ver se eu vou fazer assim. Como que eu posso fazer? Não vou fazer assim. Vou fazer o seguinte. Eu vou criar um usuário. Tá, já sei como vou fazer. Eu vou criar um usuário passando pelo padrão comum, apesar de estar lendo aqui, eu acabei tendo uma ideia melhor. Eu vou gerar esse usuário, porém o password que eu vou passar, ele vai ser um password válido, porém eu vou checar depois no banco de dados se o password que foi salvo lá é o mesmo que eu passei. Então, por exemplo, se eu venho aqui, coloco um const aqui password, ele precisa ser um password válido, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4. E aí eu vou criar um data user aqui, né? User data é igual a um create user mock, passando esse password, passando esse password, e o que eu vou fazer? Eu vou executar a minha criação do meu usuário normalmente, então aqui eu vou ter um await. Nesse caso eu não preciso do retorno, tá? Porque eu quero checar. Como uma das regras de negócio aqui mais à frente vai ser que eu não quero que o campo de data, né, de password, seja retornado, eu não vou fazer checagem já aqui por esse campo, pelo meu users. Hoje ele está retornando esse campo. Se eu venho aqui, por exemplo, e executo, deixa eu até fazer isso aqui. Vou tirar esse cara aqui, vou colocar um breakpoint aqui, e vou executar esse debug aqui, que vocês vão ver que o retorno
de dados desse objeto aqui tem o password, mas isso vai parar de existir logo ali na frente, né? Porque eu tenho uma regra que pede que esse user aqui, ó, esse user não tenha esse password sendo passado. Inclusive, como vocês podem ver, o retorno que está sendo feito aqui está sem criptografar, ou seja, ele está gravando no banco de dados exatamente do jeito que o usuário está sendo enviado. Eu não quero isso. Então, vou dar um play aqui. Vamos continuar a escrita, ou seja, eu vou passar essa senha, eu vou criar, né, a await usecase.execute, passando o meu user data. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou checar se o que está no banco de dados tem ou não uma senha criptografada. Como que eu vou fazer essa checagem? Eu vou criar uma constante aqui, get user from database. Esse cara vai ser uma checagem que eu vou fazer direto no banco, ou seja, repository.findByEmail. Qual vai ser o e-mail que eu vou checar? O user.data. Userdata.email. Isso aqui vai retornar para mim o usuário que foi cadastrado aqui no banco de dados, né, passando pelo use case. E aí eu espero que esse get user from database.password seja diferente, eu vou negar então, to equal, seja diferente do password que eu passei aqui em cima. Ou seja, eu estou criando um password aqui, passando para o meu mock, então vou até colocar aqui para vocês verem no debug, o que esse user data tem. Então, no momento que eu executar, é exatamente aquilo que a gente viu no de cima aqui, estou passando um password, esse user data aqui está recebendo o mesmo password, eu vou passar aqui, se eu olhar agora para esse get user data aqui, repare que ele está com um password que é o mesmo que eu passei. E eu quero que seja diferente. Então, quando eu vou criptografar, eles não podem ser iguais. Então, na hora que eu passar aqui, o teste ele vai falhar, porque ele recebeu o mesmo valor. Bom, agora vamos lá no nosso caso de uso, para a gente implementar essa criptografia desse password. Como que eu vou fazer aqui? Tá? Eu estou recebendo esse user data como parâmetro aqui. Eu posso pegar a propriedade password e criptografar diretamente dessa propriedade que eu estou recebendo. Ou eu poderia criar uma nova constante aqui, por exemplo, encrypted user password vai ser igual ao bcrypt, que ele não importa, porque ele não tem uma importação de um pacote específico, então vou importar daqui do bcrypt, deixa eu pegar na minha colinha, é o hash. Só pegar aqui, isso mesmo, o hash, então hash from bcrypt. Por que ele não conseguiu importar? Olha só, eu tenho o pacote bcrypt instalado, porém quando eu passo o mouse aqui em cima, ele está me falando que não conseguiu encontrar o arquivo, né, o arquivo de declarações do bcrypt. Por quê? Esse cara, apesar de ser largamente utilizado pela comunidade, ele não tem a tipagem por padrão no pacote dele. Então eu preciso instalar como dependência de desenvolvimento esse @types bcrypt.js aqui. Eu ia instalar antes, mas para poder mostrar para vocês o erro que acontece ali quando a gente tem bibliotecas que estão faltando o arquivo de tipagens, esse é o erro que vocês recebem na aplicação de vocês. Então, vou dar um Enter aqui, deixa ele finalizar a instalação, vamos aguardar um pouquinho, e ele automaticamente parou ali de reclamar, falando que agora esse hash aqui não está sendo utilizado. E eu vou usá-lo logo em seguida. Então, vou vir aqui embaixo, vou colocar deixa eu pegar na minha colinha, cadê? Hash do que eu vou fazer? Do meu userdata.password, eu quero que ele seja criptografado com 8 rounds. Se você olhar aqui, salts, né? Na verdade não são rounds. Ele faz uma criptografia onde ele vai fazer várias vezes uma geração em 8 vezes. Quanto maior esse número aqui, mais demorado e mais seguro é essa criptografia. E essa função hash, por ela demorar para poder fazer cada um desses ciclos, né, de criptografia, é uma função assíncrona. Então aqui, vocês podem ver que ela retorna ela tem um retorno como uma promise. Então eu preciso passar um await aqui atrás. Então agora eu tenho esse encrypted user password
E aí eu quero passar na criação desse usuário esse Encrypted User Password. Como eu estou passando direto aqui para o meu Create já esse user data direto, o que eu posso fazer para poder reduzir uma quantidade de código aqui e vai ficar bem claro essa mudança. Eu vou mudar isso aqui, ao invés de passar essa constante, eu vou pegar esse user data aqui, ponto password, e já estou informando direto para ele que essa propriedade vai ser o que está vindo daqui, desse user data, criptografado. Vou salvar. Vamos rodar o teste lá de novo para ver se agora ele vai passar. Vamos ver. Deixa ele finalizar e ele passou. Então vamos rodar com o debugger aqui para a gente ver como ficou, né, a criptografia lá dentro do banco. Deixa eu colocar um debug na última linha aqui, que vocês vão ver a diferença de qual que é o formato, né, que saiu desse AAA aqui, 1, 2, 3, 4. Ele foi gravado no banco com esse monte de caracteres aqui. Olha lá. Então, quando o usuário é gerado com esse password, isso aqui que ele gera. Beleza, mais um teste aqui passando. Vou dar play aqui, finalizamos mais um. E por fim, está faltando aqui esse return, um usuário válido de acordo com o prelude, né? Aqui, nos meus testes aqui está falando que o retorno válido é um user entity, que é aquilo que a gente construiu lá no meu user entity aqui, porém, eu não quero que o password venha e também que seja calculado a idade do usuário. Ao invés de ele trazer para mim somente a data de nascimento, eu quero que venha a idade. Então vamos lá fazer essa construção. Volta aqui para o meu teste, tiro o to-do, passo aqui o async, crio uma error function. É bem padrão. Vocês podem ver que dependendo da aplicação, né, dependendo do que vocês estão construindo aí, é muito repetitivo. A gente só vai criando os testes e vai passando por cada um dos casos de uso ou das regras ali de validação para poder construir o todo. Então, vou pegar o primeiro aqui em cima, que esse aqui eu sei que está passando. Eu poderia fazer o teste aqui direto, tá? Verificar se não está vindo o password e tem uma propriedade age, mas eu gosto de fazer separado, é mais legal. Que aí a gente fica com os testes bem controladinhos, sei que cada um dos testes está fazendo a sua checagem bem unitária mesmo. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ao criar um usuário, eu não tenha, então, not to have property password. Então, isso que eu quero. E eu quero que, além de não ter, eu espero... Opa, não é export, é expect user to have property age, que é algo que eu não estou passando. Ou seja, eu estou tirando o password e estou inserindo uma nova propriedade idade. Então, vou salvar aqui. Se eu vou lá e executo o meu teste, obviamente vai falhar. Então, já deixei entrando aqui no meu... Não é no meu mock, é no meu use case. Beleza, ele falhou por quê? Ele recebeu aqui, ó, o password. Então, ele já falhou na primeiro... O meu primeiro expect falhou, ele nem checou no de baixo. Falhou porque eu já recebi aqui uma propriedade password no meu retorno. Bom, lembra que eu tinha falado com vocês que à medida que a gente fosse construindo a aplicação, eu iria modificar esse arquivo aqui e também construir novos diretórios? Chegou a hora da gente colocar o mapper dentro da aplicação. Então esse mapper ele vai servir para mapear o retorno que eu quero que seja entregue para o usuário, ali no caso meu teste, e mais para frente para a minha rota, seguindo as minhas regras de negócio. Então, deixa eu voltar aqui no meu código. Vamos fazer o seguinte. Aqui dentro do meu README, eu também tinha falado com vocês, deixa eu apagar aqui, que eu posso executar esse folders aqui, mesmo que ele já tenha criado esses outros caras. Tem um novo aqui em cima, bem aqui, ó. Esse mapper aqui, eu já deixei ele pronto aqui para poder facilitar a nossa vida. Ele vai gerar lá dentro de módulos, application mappers, e já colocar o index para mim. Eu poderia simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e criar, mas eu vou fazer por aqui, porque se tiver alguma falha a gente já corrige de uma vez. Então, vou copiar todo esse script. Tem que pegar inclusive o módulo aqui, tá? Porque se vocês matarem o terminal de vocês, ele não vai conseguir identificar quem que é esse módulo com o formato de user ali. Então, copie inclusive esse módulo, cole, pode dar o enter, não precisa finalizar, esperar ele finalizar a escrita aqui no terminal. Deu enter e como vocês podem ver aqui dentro de application,
ele gerou para mim o diretório mapper aqui. Beleza. E aí, vamos pegar a colinha, porque, não precisa guardar tudo de cabeça se eu tenho esse negócio já feito aqui. A colinha já vai facilitar a minha vida. Então, o mapper está aqui. Beleza. Vamos lá construir o nosso mapper, então. Qual que vai ser o nome do arquivo? user.mapper.ts. Qual que é a lógica do mapper? Deixa eu fechar aqui algumas coisas para a gente já trabalhar direitinho. O retorno aqui desse usuário, que está vindo do banco de dados, traz para mim aquilo que foi devolvido do banco. Eu vou transformar esse retorno com o mapper no retorno aqui do meu use case. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui dentro desse mapper? Eu vou ter uma classe também, então export class, user mapper. Ah, Felipe, por que você não faz a mudança desse retorno direto lá no use case? Porque se por alguma razão uma outra interface de chamada para esse use case dependa de alguma propriedade que eu queira passar, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou passando a idade. Mas vamos supor que, por alguma razão, eu tenho uma execução que não venha pelo controller, tá? Ele venha para para uma fila, e aí eu não quero que esse age seja exibido. Esse mapper aqui, eu posso construir outros e injetar o mapper no momento da execução do meu use case, o mapper correto. Então, ao invés de executar todo o mapper sempre com um padrão, ou então ter um retorno padrão do meu use case, onde eu não vou ter lá no caso aqui, eu vou ter no meu age, eu vou poder injetar, como eu estou fazendo com o meu repositório aqui, buscando aquilo que eu preciso para a execução de fato. Então, nossa, falei, não entendi nada, nem eu mesmo entendi o que eu expliquei. Vai ficar fácil na hora que eu escrever aqui. Então vamos lá. Eu tenho uma classe aqui, userMap, não é com esse caractere, é com esse aqui. Já vamos aproveitar aqui e vamos exportar. Tudo from userMap. E aqui eu vou ter a seguinte função, né, propriedade da minha classe. É from database to domain. Esse método da minha classe vai receber user data, que é do tipo user entity, que é a tipagem, né, da minha entidade, e esse cara vai retornar alguma coisa para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele vai retornar o ID, que vai ser userdata.id, vai retornar o name, que vai ser userdata.name. Eu poderia também fazer um destructuring disso aqui e já retornar direto, né? Não precisaria ir passando um por um aqui, mas não tem problema. Vai retornar para mim aqui o birth date, que é o user data.birthdate. Vai retornar o e-mail, ficou faltando aqui, então e-mail, userdata.email, vírgula aqui embaixo. Também quero que ele retorne para mim o created@, então created@ userdata.created@, que foi uma propriedade que a gente passou a ter agora com o base entity, não tinha antes, e o updated@ userdata.updated@. Então, olha só, aqui eu já estou retornando aquilo que eu quero sem minha data de nascimento, não, né? Meu campo password. E aí, para isso aqui funcionar, eu preciso vir aqui no meu use case e declarar uma nova injeção aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, além do repository, eu vou ter um private read only mapper, que vai ser do tipo user mapper. Beleza? Ele portou aqui direitinho do diretório, e esse mapper aqui eu vou chamá-lo aqui embaixo. Ou seja, o meu objeto de usuário vai ser um this.mapper. Ele recebe this. Opa, o que eu estou fazendo de errado aqui? Deixa eu pegar minha colinha. Era para ele ter puxado. É porque é direto, não tem objeto não. Então, ó, é this.mapper. From database to domain. Inclusive ficou faltando um T maiúsculo aqui, já vamos corrigir direto aqui. Tem uma forma de fazer essa correção de um jeito que eu vou mudar aqui, ele automaticamente vai mudar lá no arquivo,
Basta eu apertar F2 no teclado, no VS Code, e na hora que eu mudar o T aqui e dar o Enter, ó, automaticamente lá no meu use case ele também vai colocar o T maiúsculo. Tá? Tomem cuidado para fazer dessa forma, se vocês não quiserem ter que vir aqui e mudar depois manualmente a função de vocês. E aí ele está reclamando aqui, falando que ele espera um argumento, eu não passei nada. Nesse caso aqui é o meu user. Tá? Então, prontinho, ele já parou de reclamar. Se eu venho aqui agora, no meu caso de uso, tem algo aqui sendo reclamado também, que é o quê? A partir do momento que eu modifiquei o meu use case para poder receber novas injeções, eu preciso passar essas injeções. Então, no meu caso de uso, eu também vou ter que fazer aqui uma declaração, né? No meu caso de uso não, no meu teste, de uma nova constante, que vai ser um mapper, que vai ser do tipo userMapper. Vou instanciar ela aqui, então, mapper igual a new userMapper. Aqui é aquele caso que eu disse para vocês. Ó. Hoje eu estou usando esse userMapper aqui, mas suponhamos que seja uma outra aplicação que eu dependa de uma outra injeção, eu teria um outro teste fazendo a injeção desse mapper com um formato diferente. E eu vou passar esse mapper aqui dentro depois do repository. Aqui tem que ser na ordem, tá? Se eu recebo primeiro o repository e o mapper nessa construção aqui, eu tenho que passar exatamente na mesma ordem lá no meu teste. Se eu inverter aqui, ó, vocês vão ver que ele vai reclamar, falando que esse mapper aqui não é do tipo esperado. Ó. UserMapper não é do tipo userRepository. É bom que o TypeScript é maravilhoso. Ele explica pra gente a vírgula aqui dentro. Salvo, prontinho, já parou de reclamar. Vamos rodar o teste para ver o que vai acontecer. Deixa ele executar ali. Prontinho, mas ele falhou. Agora, só que ele falhou em um lugar diferente. Por que ele falhou em um lugar diferente? Porque aqui, ó, ele esperava receber um age e recebeu nada. Por que ele não recebeu nada? Porque eu não estou passando esse age nos meus parâmetros. O password, como vocês podem ver aqui, passou. Ó, não tem a propriedade password, então a primeira parte do teste está passando, mas a segunda não está passando. E aí é o seguinte, eu já tenho aqui no meu use case essa construção aqui, ó. Isso aqui retorna para mim a idade do usuário. Só que ao invés de eu pegar isso aqui, copiar e jogar para cá, para o meu mapper aqui, criar uma função aqui dentro, ou então fazer a checagem recebendo o DJS, eu prefiro fazer o seguinte. Como aqui a gente está trabalhando com desacoplamento de código, né, deixando cada código a sua responsabilidade, chegou a hora da gente criar um novo arquivo e um novo diretório. Dentro aqui de SRC, eu vou gerar uma pasta chamada core, ou seja, que é o core da minha aplicação, e helpers. Esse helpers aqui são arquivos que eu vou utilizar para poder me ajudar no restante da aplicação. São arquivos compartilhados que não necessariamente estão relacionados com o meu domínio, mas que podem ser utilizados tanto no teste, quanto no map, quanto lá no meu use case, e é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui essa parte aqui, que está fazendo a validação da minha data de nascimento, né, para ver se ele é ou não maior de idade, e vou construir uma função nova aqui. Deixa eu até pegar o nome do arquivo, tá aqui, ó. Vai ser uma calculate user age.helper.ts, sempre seguindo aquele padrão, né, o diretório no plural, e o nome do arquivo aqui com o helper no singular. Vou gerar um index aqui também, index.ts, export tudo from desse arquivo aqui, ele vai reclamar porque não tem nada lá, e eu vou exportar daqui de dentro, export const calculate user age, não preciso colocar o helper, vai ser uma função que no final vai retornar para mim esse use age aqui. Então eu posso até fazer o seguinte, eu vou me importar o que precisa aqui, é o DJS, esse birth date aqui eu vou receber aqui em cima, como uma date, e aqui eu vou coloquei um F ali, vou retornar direto esse cara aqui, ou seja, esse calculate user age ele retorna para mim um number. E aqui agora, lá no meu caso de uso, cadê o meu caso de uso? Tá aqui. Ao invés de usar isso tudo aqui, eu simplesmente vou chamar aquela função já passando o meu birth date. Então aqui, ó,
eu vou fazer isso. Ó. If calculate user age, passando a minha data de nascimento, for menor que 18 anos, ele vai retornar um erro para mim. Como eu não estou usando mais o DJS aqui dentro, eu posso tirar. Eu poderia, inclusive, abstrair também esse bcrypt aqui, mas aí não precisa, tá? Realmente seria interessante para poder deixar tudo bem espaçadinho, bem separado, né? Cada código com a sua responsabilidade, mas o bcrypt eu vou deixar aqui, não tem problema. Vamos rodar o teste lá agora para ver se está tudo funcionando ainda. Lembrando que esse teste aqui ainda vai falhar, né? Porque eu não estou passando meu age, mas o restante, ó, tudo passou, nada mudou, mas eu ainda não escrevi um teste para esse arquivo aqui. Então, vamos partir para a escrita desse teste. Primeiro, antes de seguir, tá? Não tem problema. Aqui eu fiz o arquivo antes de escrever o teste, né? Seria diferente aí no TDD, mas não tem problema fazer também um pouco diferente, como eu disse para vocês. Tem momentos que é melhor você escrever direto a função, depois você só faz a checagem ali para de fato ver se a função está funcionando ou não. Bom, e onde que eu vou escrever esse teste aqui dentro? Eu vou fazer aqui dentro do meu diretório de testes, Unity, eu vou criar uma nova pasta aqui, chamada core. Dentro dessa pasta eu vou ter helpers, então helpers barra calculate. O que eu fiz? Perdi, deixa eu copiar o nome do arquivo aqui, vai ser mais fácil. Core está aqui, então helpers barra calculate helper.spec.ts. Beleza. E aí qual que é a função aqui que eu vou, qual que é o describe, né? Meu describe aqui vai ser o calculate user age, que é o mesmo nome que eu dei lá para minha função. Se eu vir aqui em cima, é o mesmo nome que está aqui, eu vou colocar aqui. Então, já copio e colo. Ele recebe uma arrow function aqui, esse teste vai ser bem tranquilo de fazer. Só que ele tem aquela mesma condição lá de como eu estou trabalhando com data, eu preciso bloquear o calendário para que ele não mude, né? Eu vou usar um new date aqui para poder fazer essa escrita. Então já vou até copiar aqui do meu teste principal, ó, essa parte aqui do before all e after all. Vamos copiar, jogar aqui em cima. Então ele vai reclamar porque esse timekeeper aqui não está criado. Na verdade ele deveria ter puxado, não puxou. Não sei por que não reclamou, ele deveria ter reclamado. Deixa eu copiar aqui. Beleza, agora eu já estou com o meu timekeeper devidamente configurado. Vamos criar meu it aqui. Então, it should return age, só isso. Ou seja, retorna uma idade aqui para mim. Não é uma função assíncrona, porque é um cálculo local, não tem execução de banco de dados, não tem nada de geração de hash. O que eu espero é que o const age seja um calculate user age. Eu vou passar uma new date aqui, com uma data, por exemplo, sei lá, 2019, 0101, salvar. E eu espero que essa age, então age, to equal 1. Né? Estou passando uma data aqui que tem um ano de diferença, né, de um para o outro. Estou em 2019 aqui no dia 1, aqui é 2020 no dia 1 do 1. Então vamos executar o teste para ver se ele vai passar. E a gente já tem agora 2 testes aqui escritos, né? duas suítes de teste no final. Beleza? Passou aqui direitinho. Só para a gente validar para ver se está funcionando, eu vou colocar um 2 aqui. Na teoria não tem que passar, né? De um ano para o outro, apenas um ano. Prontinho, como vocês podem ver, ele esperava receber 2, mas ele recebeu 1. Pode voltar para o 1, está funcionando, o código está coberto. E agora aqui dentro do meu mapper, o que eu vou ter? O meu age, que basicamente vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui age, vai ser um calculate user age recebendo user data ponto birthdate. Salvo, coloco a vírgula aqui no final para ele poder pegar o restante dos parâmetros. Vou lá no meu teste e vamos executar novamente para ver se ele está funcionando. Não é esse de cá. Venho aqui embaixo e executo. Vamos ver se ele vai passar agora.
E passou. Vamos executar toda a suíte de uma vez para ver se está tudo correto. Tá quase acabando, gente. O videozinho foi mais longo, mas é porque tive que explicar vários pontos, não tem como ser tão rápido assim não. E aí, vamos rodar o teste, o Yarn Test Unit, para ver se rodando tudo ao mesmo tempo eu não vou ter nenhum impacto. Ele vai gerar para mim o coverage aqui também, que eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura dessa cobertura. Então, beleza. Ele conseguiu rodar aqui, como vocês podem ver, ó, 100% dos arquivos que a gente gerou aqui estão sendo cobertos pelos testes. Olha que bacana. Tá, e como que eu faço para ver esse coverage de um jeito mais fácil aqui? Toda vez que eu rodo o meu teste unitário, assim como eu configurei aqui dentro do meu package, ele está rodando esse coverage aqui, e nas configurações do meu jest, eu falei que é para ele... Não falei, na verdade deve estar aqui, deixa eu ver. Ele puxa por padrão, achei que eu tinha passado para ele qual é o diretório que ele precisa criar. O jest por padrão joga ele aqui no coverage. Então aqui dentro eu tenho esse lcov report, e aí eu tenho o meu arquivo index aqui. Para poder conseguir enxergar isso de um jeito mais fácil, eu peço para revelar aqui dentro do meu Finder, e aí eu executo, dou 2 cliques no meu arquivo index, que ele abre aqui para mim. Ó. Olha só que legal, eu consigo ver aqui por onde, espero que eu não tenha cegado vocês aí com essa tela branca. É o seguinte, aqui, deixa eu até colocar isso aqui como preto, vamos ver como é que fica aqui no Dark Mode. Deixa eu dar um F5 aqui. Não pega aqui não, não tem problema. Então olha só, aqui eu consigo ver por onde os meus testes estão passando. E por que eu estou mostrando isso aqui? Eu quero que todos os testes sejam executados naquilo que faz sentido. Por exemplo, olha só, ele está testando esse mock aqui, ó. Não faz muito sentido o teste testar o próprio mock, né? Não é uma coisa que, a meu ver, faça sentido. E para isso, nós vamos fazer uma mudança aqui nesse arquivo de configurações do jest, passando para ele qual que vai ser qual diretório que eu quero que ele omita, né? Eu não quero que ele passe por dentro desses diretórios de teste aqui. Porque se por alguma razão a cobertura de testes desse diretório não passar, né, ficar abaixo do esperado, não tem problema, porque aqui não é algo que vá para a execução do código ali quando a gente vai fazer o build e tudo mais. Então, aqui dentro eu tenho collect coverage from, ou seja, de qual diretório que eu quero que seja feita a cobertura. Eu abro um array e falo o seguinte, olha, no rootd, o rootd, lembrando, né, é o diretório raiz aqui da minha aplicação, eu quero que dentro tenha um diretório teste, e eu quero que dentro de todos os diretórios aí dentro do diretório teste, tudo que tiver extensão .ts seja ignorado. Basta eu colocar essa exclamação aqui atrás que eu estou negando a coleta de cobertura dentro desse diretório. Eu passo uma vírgula aqui para poder ele parar de reclamar ali. Salvo, vou rodar o teste novamente. E vocês vão ver que agora esse diretório vai sumir daqui. Ó. Deixa ele finalizar. Prontinho, vou dar um F5 aqui. Podem ver que agora não tenho mais o diretório lá de testes, mas eu continuo com a cobertura em 100% da aplicação. Bom, pessoal, para esse longuíssimo vídeo vamos commitar aqui, né, fechar tudo, fecha tudo, vamos fazer um commit, então, git add ponto, git commit -m, vamos colocar aqui um create user parte 2 adicionado. Vou dar um enter. Enquanto ele está fazendo, eu vou explicar para vocês também. Eu não sei, já falei tanto que eu nem lembro se no começo da aula eu falei isso. Que eu estou separando os códigos por repositórios, por branches diferentes. E vai estar, falei sim, que vai estar o link dessa branch aqui separado para vocês, para facilitar a leitura ali, tá? Então, para esse vídeo é isso. Longuíssimo vídeo. A gente conseguiu cobrir 100% aqui do que foi pedido nos casos de uso, né, na criação. Ainda falta essa parte de rota, que a gente vai construir lá na frente. Eu falei no vídeo passado que não sabia se iria ou não já passar para as configurações do Prisma e de banco de dados, mas eu acho legal a gente fazer isso aqui tudo primeiro, porque já estamos trabalhando com uma quantidade bem grande de diretórios e de arquivos. Eu acho que vai ficar mais fácil quando a gente for trabalhar somente com banco de dados, que também vai ter mais diretórios, mais configurações para fazer, e aí vai ficar chato, né, de no meio do caminho eu passar para configurações de novo.
Próximo vídeo, então, a gente vai fazer esse retriever de usuário, é bem tranquilo, bem rapidinho, e para aproveitar, eu também já vou fazer esse list aqui. Então, não, vou fazer separado. Vou fazer vídeo separado porque o YouTube gosta de vídeo. Então, vai ter um vídeo para esse e um vídeo para esse. Porém, diferentemente desses vídeos aqui que eu estou soltando um por semana, ou 2 por semana, eu vou soltar os 2 ao mesmo tempo, tá? Que aí vocês podem ter um material de referência para poder estudar aí, caso queira fazer separado. Ainda falta fazer o update de usuário e o delete de usuário. O update é um pouquinho chatinho, mas também nada do outro mundo. E o delete, porque ele também tem umas regras aqui, né? Tem que validar a questão do password e tudo. A gente já tem grande parte do que foi feito na construção ali da criação já feito. E no delete também é bem tranquilo, simplesmente vou passar um ID de usuário para ele poder fazer a exclusão da base de dados. Espero que vocês estejam gostando. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês estejam assistindo até aqui. E para provar que vocês assistiram até aqui, faça um comentário aí com... Vamos criar uma palavra aqui. Golf, que é esse símbolozinho que eu usei, ó. Comentem no vídeo Golf e eu vou saber se vocês estão ou não assistindo o vídeo até o final e até para eu saber se está longo demais aí as explicações, se eu preciso reduzir. Também eu quero que vocês indiquem isso para mim, por favor, né? Quero, mas peço por favor. Se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.